Oi, gente, tudo bem? Então, como combinado, eu separei algumas piadas que vocês me mandaram e durante as nossas videoaulas eu vou contando algumas delas. Na aula de hoje, o Matheus Pagani, do oitavo ano A, mandou uma piada que é a seguinte: Professor, se um astronauta matar outro no espaço, ele seria preso? A resposta é não. Não, pois é um crime sem gravidade. Já a segunda piada veio do Gabriel Lack. Lack ou Lache? Eu não sei, esqueci, mano. Gabriel Lack ou Lache é lá do oitavo ano B. E a piada dele é a seguinte: Professor, se você leva uma picada do mosquito, tá? Você rela na picadura? Lógico que não. Quem pica é a mosquita e não o mosquito. Aliás, gostaria agora de aproveitar esse momento e mandar aquele beijo para a mosquita da dengue, a Aedes aegypti, que está fazendo terror aí na quarentena junto com o coronavírus, né? Aproveitar esse momento para frisar para vocês que é necessário tirar água parada. Eu, por exemplo, na hora de tomar a minha água, ó, eu fico tomando assim, ó, para evitar água parada, né? Senão dá a mosquita da dengue. E se você quer compartilhar sua piada ruim, assim como fez o Pagani, assim como fez o Gabriel, manda pra gente que na próxima aula eu conto mais algum. Mas chega de bobeira e patifaria, vamos começar a nossa aula. E tá aí o tema agora, América e seus povos. Vamos lá! Para a gente começar a nossa videoaula, eu gostaria de analisar com vocês essa imagem. Na legenda está escrito aqui para a gente: Colombo toma posse do novo país, pintada em 1893. E diante dessa imagem, a gente pode fazer algumas perguntas. Por exemplo, que evento é esse? Que fato histórico é esse? A chegada de Colombo à América, ótimo. Quais são os personagens representados? Então, eu consigo perceber alguns ali carregando, portando armas. Então, indica ali que é, no caso, um guerreiro, um militar. Outro mais à frente ali está usando uma espada, indicando também ali ser um conquistador. Há um cara por trás do estandarte da coroa espanhola, segurando um livro, provavelmente a Bíblia, representa ali um religioso, ou seja, a aliança, né, entre a igreja, entre o rei absolutista e também os burgueses, essa aliança que possibilita as grandes navegações e a chegada de Colombo à América. Porém, há indígenas na cena? Preste atenção, olhe com mais cuidado, com mais atenção. Achou? Atrás das folhagens, lá temos indígena também. Nessa imagem temos indígena também. Mas por que aparecem dessa forma, escondidos, né? É tão difícil da gente perceber e estudar. Será que na história a população indígena americana também aparece de uma maneira secundária muitas vezes? Bem, provavelmente sim. E o objetivo dessa aula é justamente estudar os povos nativos, para tirar esses povos nativos, né, de uma situação assim de menos importância, trazer e estudar de fato na história a presença dessas populações. Nós chamamos esses povos, os astecas, maias, incas e vários outros, de povos pré-colombianos. Essa designação ela é usada para denominar justamente os povos que existiam no continente africano anteriores à chegada de Cristóvão Colombo, por isso pré-colombianos. Eram muito diferentes entre si, ou seja, não existia um grupo homogêneo, o mesmo povo vivendo em toda a América. Não, eles eram diferentes, com culturas diferentes, com tecnologias diferentes. Alguns, por exemplo, eram nômades, tá? Já outros formaram grandiosos impérios. Eu gostaria que você observasse agora, nesse exato momento, esse mapa que pinta, que tinge lá de cor vermelha, mais próxima ali à região onde hoje é o México. Os povos astecas viveram lá, que é o tema da nossa aula de hoje. Mais ao sul, também no México, mas também Guatemala, El Salvador. Ali viveram os maias, enquanto o Império Inca ficou na América do Sul, em territórios que vão desde a linha do Equador até o Chile e a Argentina. E para iniciar, vamos lá, os astecas. O nome asteca vem de Aztlán,
que era o nome de uma região ao sul dos Estados Unidos. Lá nessa região ao sul dos Estados Unidos, lá em Aztlán, viviam os povos chamados de mexicas. Os mexicas, eles eram nômades. Você lembra o que era nomadismo? Estudado lá no ano passado, no 6º ano. Nomadismo, portanto, era aquela forma de se viver onde não se tinha um lugar fixo para se morar. Se buscava, né, caminhando, lugares, por exemplo, onde tinha lá oferta de alimentos, uma oferta de água potável, um clima agradável, tá? Quando se esgotavam os recursos desse lugar, se caminhava, se direcionava para outra região. Os mexicas, eles saíram lá da região de Aztlán e eles começaram a caminhar mais para a região sul. E no ano de 1325, eles fundaram a cidade de Tenochtitlán. O nome é esquisito, mas é fácil. Tenochtitlán. De acordo com o mito, olha o nome desse deus. Huitzilopochtli. 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 Huitzilopochtli, né? Huitzilopochtli. Huitzilopochtli indicou para os mexicas que a cidade deveria ser fundada onde se avistasse uma águia em um cacto devorando uma serpente. Os mexicas avistaram a cena descrita pelo deus, esse da imagem aqui branca, no entorno do lago Texcoco. Entretanto, era uma região pantanosa. Mesmo assim, os povos mexicas, né, fundaram ali, em 1325, a cidade de Tenochtitlán. Observando agora a bandeira do México, o que você consegue perceber no centro, no brasão do centro? A águia comendo a serpente em cima de um cacto numa região com águas, ou seja, a cena descrita pelo mito de origem da cidade de Tenochtitlán. Atualmente, a cidade do México, capital do México, ela fica onde era antigamente Tenochtitlán. Bem, mas vamos lá. Os astecas, né, fundaram a cidade de Tenochtitlán e essa cidade ela cresceu aos poucos e começou a conquistar também as cidades vizinhas. Obrigou-se então as cidades vizinhas, né, a se tornarem aliadas aos povos que lá viviam, os astecas, ou se não pagariam os impostos. Os impostos poderiam ser cobrados através de metais preciosos, de adornos, peles e alimentos, tudo isso usado como pagamento de impostos. Observando, por exemplo, essa imagem pintada por Diego Rivera, né, um pintor, um muralista, pintava muros, né, mexicano. Essa imagem, por exemplo, o total dela lá tem 110 metros quadrados, é maior que a minha casa, gente. Mas tá, no detalhe da imagem a gente percebe a construção da cidade de Tenochtitlán. Há no centro ali a descrição de uma pirâmide, tá? E há canais que vão cortando a cidade, que é bastante populosa. Na cidade de Tenochtitlán, 3 corredores permitiam aos habitantes cruzar o lago até a ilha onde ficavam as grandes pirâmides de pedras. É difícil saber o número exato de pessoas que moravam lá, pois há especialistas que falam de 200 mil e outros até 1 milhão de habitantes. A cidade de Tenochtitlán ela era maior nesse mesmo período do que as cidades medievais, como Paris. E causou um espanto enorme nos soldados do conquistador espanhol Cortés, quando em novembro de 1519 viram a cidade pela primeira vez. Tenochtitlán era uma cidade lacustre, ou seja, uma cidade às margens de um lago ou sobre ele, cortada por dezenas de canais que serviam como vias de transporte e por longos aquedutos que traziam água potável das montanhas. A sociedade asteca ela era hierarquizada, ou seja, existiam camadas sociais dividindo e algumas consideradas superiores e outras inferiores. Para demonstrar essas camadas sociais, essas classes sociais, eu coloquei ao centro da imagem uma pirâmide asteca para a gente hierarquizar, categorizar, né, quais eram as características dessa sociedade. No topo dessa sociedade estava o rei chamado de Tlatoani. O rei Tlatoani, ele e sua família compunha o ápice, né, a parte superior, né, dessa sociedade. Abaixo dele estavam os membros da elite, como guerreiros e sacerdotes.
O fato de serem guerreiros e sacerdotes era hereditário. O que quer dizer isso? Era passado de pai para filho. Abaixo dessa elite de guerreiros e sacerdotes estavam os artesãos e os camponeses, e abaixo dos artesãos e os camponeses, os escravizados. Vale lembrar que a escravidão existia na sociedade asteca, mas ela era menor do que quando há a presença dos europeus. E os escravizados eram submetidos a essa situação por duas condições: por dívida, tá? Ou pobreza. Os astecas criavam perus e patos do mato para sua alimentação. Plantavam lá feijão, pimenta, abóbora e muitas outras plantas. Entretanto, a base da alimentação asteca era o milho. E vale muito sempre a gente destacar, dada a importância desse alimento dentro da tradição asteca. Com o milho se podia produzir os cozidos, fabricar bolos, pães, cozidos ao vapor. Comumente, os astecas faziam 3 refeições diárias. Pela manhã, uma pequena refeição frugal, rápida. Uma refeição principal no início da tarde, seguida por uma curta cesta, quando era possível. Então, davam uma dormidinha depois do almoço. E uma ligeira ceia à noite. Para a massa da população, ou seja, a grande maioria dos astecas, a grande refeição principal resumia-se, os mais das vezes, a bolos de milho e feijão como molho de pimenta e tomate. Os dignatários, porém, podiam escolher entre as numerosas especialidades de uma cozinha rica e fortemente condimentada: acepipes, carnes assadas ou cozidas, tamale com camarujos, peixes e batatas doces. Bem, dá para a gente perceber uma alimentação bastante diversificada, entretanto, com bastante destaque ao milho como a base dessa alimentação e com o uso de molhos de feijão, de pimenta, principalmente. Era uma comida bastante picante. Aliás, a comida mexicana ainda preserva alguns desses traços da sociedade asteca. Havia ainda profissões variadas, como de construtores, arquitetos, ourives que fabricam joias de ouro, joalheiros. Entre a elite estavam também os comerciantes, chamados de portecá, guerreiros e sacerdotes. Os produtos comercializados eram muitos também. Havia lá o comércio de jade, esmeralda, conchas, cascos de tartarugas, âmbar, peles de jaguar, tecidos, joias, ervas medicinais, tintas e por aí vai. Pagavam impostos ao caupixque, que era o cobrador de impostos, 4 vezes ao ano. Esse cobrador ele vinha acompanhado de escribas que registravam o pagamento, e as datas, né, do pagamento desses impostos variavam de acordo com as profissões desempenhadas pelos habitantes de Tenochtitlan. Esses impostos eles eram pagos com riquezas ou produtos da região. Já na religião, a gente vai perceber que os astecas eles eram politeístas, ou seja, acreditavam lá em vários deuses. Tlaloc, o deus da chuva, era um dos mais importantes justamente por favorecer a existência da agricultura. E acreditavam lá os astecas que o ser humano ele foi criado 5 vezes pelos deuses. Apenas na última vez é que o ser humano de fato prosperou, porque se alimentavam de milho. Nesse sentido, também dá para a gente perceber a importância do milho para a civilização asteca. Esse quinto homem, ele era a mistura dos ossos das criações anteriores, das 4 criações anteriores, com o sangue dos deuses. Por conta disso, eles se consideravam, né, o povo do sol, um dos deuses que compunham a religião asteca, e de tempos em tempos eles faziam sacrifícios humanos para manter o sol nascendo, em homenagem aos deuses. Nessa imagem dá para a gente ver, né, no alto de uma pirâmide, né, está representado lá uma série de sacerdotes que colocam estirado ali o indivíduo que se ofereceu enquanto prisioneiro de guerra ou até mesmo voluntário para o sacrifício, puxavam lá os braços e as pernas do indivíduo, cortavam abaixo das costelas com uma pedra afiada e arrancavam o coração ainda pulsando para oferecer aos deuses. Bem, vale lembrar que esse ato do sacrifício humano, ele faz todo sentido a partir de uma cultura. Isso não quer dizer que eu estou aqui estimulando e aprovando sacrifícios humanos em rituais religiosos, não é isso.
Mas o que eu gostaria de perceber com vocês é que todo ritual religioso, ele existe a partir de alguns significados que só compreende aquele que faz parte daquela cultura ou que estudou a ela. Por exemplo, imagine que alguém que nunca ouviu falar de Jesus Cristo entre numa igreja cristã católica e veja lá no altar um crucifixo, ok? Com uma imagem de um homem todo castigado, com chibatadas, pregado nesse crucifixo, com uma coroa de espinhos e com uma lança enfiada nas costelas para atingir o coração. Essa pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, ela vai ficar extremamente assustada com o fato de ver um ser humano tão castigado como símbolo de uma religião. Mas para aqueles que são cristãos, vão perceber, no caso, que essa imagem ela tem uma série de significados. E o sacrifício está relacionado, por exemplo, à remissão dos pecados, ao perdão, né, que buscava o Filho de Deus em relação a toda a humanidade. Por isso a importância de se estudar as religiões, justamente para compreender os significados associados a todos esses rituais, por mais diferentes que sejam da minha atitude. Então, pessoal, para a próxima aula a gente vai estudar mais outros povos indígenas, né? Os maias, com o calendário que previa o fim do mundo. Já ouviu falar? O calendário maia prevê o fim do mundo. Aliás, eu vou mostrar ele para vocês agora, nesse exato momento. Esse é o calendário maia. Não, é o calendário maia que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é outro. Esse é do Tim Maia. Eu quero mostrar o calendário maia, tá? E vamos ver também o gigantesco Império Inca. Só lembrando, então, que vai atividade para vocês, responda lá com paciência e carinho sobre os povos pré-colombianos e também os astecas. Também segue o gabarito, qualquer dúvida é só me procurar. E não vai esquecer de me mandar aquela piada, viu? Um beijo e até a nossa próxima aula.